Esse programa contém dramatizações de histórias reais que podem não ser adequadas a alguns telespectadores. Existem fenômenos que estão além da ciência. Histórias verdadeiras que desafiam as explicações racionais. Nos Estados Unidos, Tem alguém aí? visões coletivas de um novo e assustador fenômeno paranormal. Eu sinto como se tivesse alguém respirando na minha nuca. Por favor, vai embora, vai embora. O povo das sombras. Seriam eles seres sobrenaturais? Para alguns são demônios, para outros alienígenas. Para mim, é o mal, o puro mal. Uma equipe de investigadores busca respostas. Acho que a gente gravou. Na Bósnia e Herzegovina, centenas alegam ter visto o sol dançando no céu. Seria uma rara anomalia climática? Sem dúvida, não me parece um fenômeno natural. Uma espaçonave extraterrestre? O Sol fazer isso contraria as leis cósmicas. Ou um sinal de Deus? Novas investigações questionam acontecimentos de outro mundo e fatos sem explicação. Nunca vi nada parecido. O que achamos lá embaixo? Era um objeto voador não identificado. Um decolou e outro decolou. Testemunhas oculares e evidências recentes abrem novas possibilidades. O que eu vi foi real. Não faz nenhum sentido. Repense tudo o que você acha que sabe. Histórias inacreditáveis. Condado de Amador, 160 quilômetros ao leste de São Francisco. Lar do Castelo Preston. Por 65 anos, ele é um reformatório para meninos órfãos e rebeldes de 8 a 18 anos. Mas logo após sua abertura, em 1894, ele ganha a reputação de instituição juvenil mais cruel do país. Conhecido por espancamentos, privação de alimento e tortura sádica. 17 garotos morrem em circunstâncias suspeitas e 2 membros da equipe são brutalmente assassinados. Abandonado em 1969, o prédio torna-se famoso por outro motivo. Que estranho. Chega, eu tô indo embora. Ele é considerado um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Mas hoje o prédio histórico está em condições precárias. Para levantar parte dos milhões de dólares necessários para salvá-lo, a historiadora local, Célia Aquino, decide aproveitar o passado sombrio do lugar, organizando visitas noturnas ao castelo. Logo na entrada já é assustador. O prédio parece ter uma vida própria. Eu já fui tocada, eu já ouvi rosnados quando não havia mais ninguém. Eu já ouvi vozes atrás de mim que eram muito agressivas e sinistras. E muita gente nunca mais quer voltar. Há milênios, culturas do mundo inteiro tentam documentar o contato com fantasmas. Muitos acreditam que são os espíritos dos mortos presos no purgatório. Eles podem surgir como aparições flutuantes, mover objetos e até falar. Mas no Castelo Preston, um novo e ainda mais assustador fenômeno foi relatado. O povo das sombras. A pessoa das sombras que eu vi apareceu em um canto, olhando para nós. Era uma sombra, mas era um pouco transparente. Testemunhas alegam que estas formas escuras e enormes, normalmente de forma humana, estão se tornando mais agressivas. Ela veio correndo. E dessa vez não parou, ela me atravessou. Foi como se jogasse um balde de gelo bem na minha cara. Mas se elas realmente existem, o que são as pessoas das sombras? E por que começaram a aparecer no Castelo Preston? A escritora paranormal Heidi Hollis, que em 2001 foi uma das primeiras a identificar o novo fenômeno, acredita que não são espíritos dos mortos, e sim algo bem mais sinistro. Eu acredito que o povo das sombras vive em qualquer lugar onde atrocidades tenham sido cometidas. Para alguns são demônios, para outros alienígenas. Para mim é o mal, o puro mal. O padre católico Mike Madnott não tem dúvidas do que são as entidades. Existe o risco de não serem apenas fantasmas, eles podem ser demônios. E por isso lidar com eles pode ser muito mais difícil. O povo das sombras é real? Estaria o Castelo Preston tomado por eles ou por alguma outra entidade? Ou há uma explicação mais simples?
Para descobrir, a APRA, Associação Americana de Pesquisa Paranormal, dirige-se ao Castelo Preston. Cara, tá aí um prédio intimidador. A missão da APRA é ser a primeira a provar que existe vida após a morte. E eles recebem a ajuda nesta missão de um cientista renomado com PhD em Física e Química, o Dr. Harry Clore. Encontrar provas do paranormal é altamente improvável. Mas talvez não impossível. Flutua bastante. Vamos até ali? Desde sua fundação em 2006, a APRA visitou 85 locais nos Estados Unidos em busca de evidência de fantasmas. Mas esta será a primeira vez que usam seu equipamento avançado com o povo das sombras. A equipe começa com evidência física. Um vídeo gravado em 2011 em uma das excursões fantasmagóricas de Sally Aquino. Seriam estas imagens, gravadas por um caça-fantasmas amador da Califórnia, evidência do povo das sombras? Para agora e volta. Isso. Eu vejo 3 sombras ali. Claramente a primeira sombra à esquerda é do cinegrafista, porque a sala atrás dele está completamente iluminada. Mas eu não sei o que está causando essas 2 outras sombras humanas. Elas parecem meio distorcidas. Não parecem as sombras definidas que a gente teria se houvesse uma fonte de luz ou uma coisa parecida atrás dele. Tem razão, só tem uma pessoa ali. Estamos vendo 3 sombras em uma sala. O Dr. Clore tem uma teoria que pode explicar os 3 vultos. Para confirmá-la, a equipe vai até os vestiários da prisão onde o vídeo foi gravado. Matt, eu quero que você fique com a câmera aqui. Ok. Mais ou menos onde ele estava. Tá certo. E a gente vai tentar recriar o número de sombras. A equipe ajusta o número de lâmpadas no cômodo bem ao lado. Legal, agora temos 2 sombras. E o Dr. Clore consegue produzir 3 sombras humanas. Vamos ver. Agora nós estamos reproduzindo exatamente o que nós vimos naquele vídeo, todas as 3 sombras, e com a mesma intensidade. Exato. Então eu acho que podemos dizer com certeza que não era o povo das sombras naquele vídeo. Eu sei o que eu vi. Eu entendo o que está falando, mas eu sei o que eu vi. O fato de nós termos reproduzido um vídeo não significa que o povo da sombra seja falso. Então pode ser que o fenômeno exista. A análise do Dr. Clore põe em dúvida a evidência em vídeo. Mas para Heidi Hollis, que investiga dezenas de aparições de pessoas das sombras em todo o país, o fato de elas não terem sido capturadas em vídeo não é um acidente. A ideia é eles não serem vistos. Porque quando vemos o inimigo, sabemos como lidar com ele. Mas quando não vemos, ele pode continuar agindo nas sombras. Mas o que quer que sejam as entidades que as testemunhas alegam ver no Castelo Preston, parece que estão saindo das sombras. Doug Carnahan, um caçador de fantasmas veterano, alega ter sofrido uma agressão física do povo das sombras aqui. Eu olhei para o final daquele corredor. Tinha um vulto entrando pela porta. Eu falei com ele, eu disse, vamos lá, tá na hora de ir. Enquanto eu falava, ele começou a vir na minha direção. De repente, num piscar de olhos, ele estava bem aqui na minha cara. Ele veio correndo e não parou, ele me atravessou. Foi como se jogasse um balde de gelo bem na minha cara. A escritora paranormal Heidi Hollis acredita reconhecer a demonstração de agressão. Quando alguém identifica a presença deles, enxerga uma pessoa das sombras e a reconhece, eles precisam se defender e se proteger. É quando o povo das sombras parece tomar iniciativa e perseguir a pessoa. Mas o Dr. Harry Clore, da APRA, não está convencido de que Doug foi atacado por uma entidade maléfica. Você está dizendo que uma criatura veio correndo na sua direção e você nem pensou em sair da frente dela? Bom, eu levei um susto. Eu trabalho com isso há muito tempo, então
Eu não tive Foi há muito medo. tempo? Há quanto tempo que você investiga isso? Ah, mais de 30 anos. Você investiga atividade paranormal há 30 anos. É. E já conhecia a lenda do Povo das Sombras antes de vir pra cá? Sim, com certeza, claro. A experiência de Doug como caçador de fantasmas leva o Dr. Clore a suspeitar de uma explicação psicológica e não paranormal para sua experiência. O Doug é um exemplo clássico de pessoas que se convencem a ver as coisas que eles querem ver. Para mim, ele é um exemplo de como, quando as pessoas entram num lugar supostamente assombrado, elas costumam ter uma reação bem histérica. Mas caçadores de fantasmas não são os únicos que já viram o Povo das Sombras. A 3.200 quilômetros dali, em Chicago, o padre católico Mike Maginot alega ter ficado cara a cara com estas entidades na casa de uma família. Bom, no meu caso específico, foram avistadas 4 pessoas das sombras. Então, os 5 membros da família viram aquela figura grande, sombria e escura. Eles saíram correndo daquela casa e nunca mais voltaram a ela. O padre Maginot só tem uma explicação para os espectros que aterrorizaram a família. Um demônio pode parecer a sombra de uma pessoa. Mas entidades demoníacas são comprometidas com um propósito. E é impossível salvá-las, é impossível colocá-las no caminho da luz. O único jeito de se livrar delas é através do exorcismo. Se o padre Maginot estiver certo e as pessoas das sombras forem entidades demoníacas, por que começaram a aparecer no Castelo Preston? Sua presença pode estar ligada à história sombria de tortura e morte do prédio? O Dr. Clore questiona as alegações sobre o Povo das Sombras. Mas o resto da equipe não descarta a ideia. Algumas pessoas acham que são aparições mal formadas. E outras acham que são espíritos maléficos. Eu prefiro a ideia de que são vampiros psíquicos. Tudo o que eles fazem é se alimentar da nossa energia. Eles decidem passar a noite no castelo para tentar capturar qualquer evidência de pessoas das sombras. Chequem se todos têm baterias. Vamos usar 3 câmeras. E também temos a câmera com detector de movimento aqui, então vamos usá-la. Eles têm um equipamento avançado, incluindo câmeras de infravermelho, detectores de movimento e leitores de campo eletromagnético. Não deixem de fazer as leituras de CEM, tá? O clima é de tensão. Às 11 da noite, o líder da equipe, Brandon Alves, divide o grupo em 3. Cada um cuidará de um andar. O investigador-chefe, Matt, está no porão. Quase imediatamente, ele é tomado por uma sensação de desconforto. Raramente acontece tão rápido. Parece que tem alguma coisa me observando. Eu sinto que tem alguma coisa perigosa aqui. Depois da meia-noite, no dormitório, o técnico JJ também está nervoso. O meu pescoço tá todo arrepiado. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Toda a equipe sente que há algo sinistro no prédio com eles. Eu vi alguma coisa bloquear a luz no lado direito do corredor. A APRA é a primeira equipe de investigadores paranormais a capturar evidência visual do povo fantasma. Eu acho que a gente gravou. Após a noite no castelo, eles revêem a evidência. Apesar da convicção de que não estavam sozinhos, eles não conseguiram capturar em vídeo nenhuma das misteriosas pessoas das sombras. Mas JJ, o especialista técnico da APRA, acredita ter encontrado uma evidência sólida para mostrar ao consultor científico, o Dr. Harry Clore. Você vai ouvir as nossas vozes ao fundo, falando, e depois o que parece ser uma mulher, vindo de cima, mais perto do microfone da câmera, e parece que ela diz, por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Eu escuto por favor, mas não o me ajude. Infelizmente, é uma gravação muito contaminada. Então eu diria que ela deve ser descartada. O Dr. Clore pode duvidar da gravação, mas para o líder da equipe, Brandon, ela é real.
Ele quer descobrir se a história traumática do Castelo Preston sugere uma identidade para a voz da mulher que ele acredita ouvir na gravação. Anna Corbin trabalhou na escola Preston por 15 anos. Ela era uma figura materna para as crianças. Ela era provavelmente a única pessoa da instituição que as tratava com carinho. Boa noite. Mas em 23 de fevereiro de 1950, a bondade da governanta é recompensada com violência. Anna é assassinada em uma despensa do porão. Espancada e estrangulada até a morte. O crime nunca é resolvido. Ficou marcado como o dia mais sombrio da escola. Teria a APRA capturado a voz do fantasma de Anna Corbin? De acordo com o padre Mike Maginot, não é uma ideia tão absurda. Os fantasmas parecem ficar presos no momento final de suas vidas e eles se escondem na escuridão. Eles podem estar fugindo da luz. Socorro! Teria o espírito de Anna Corbin atraído o demoníaco povo das sombras ao Castelo Preston? Para Hyde Hollins, é possível. Eles ficam presos no mesmo local onde o crime ocorreu porque eles se alimentam do vórtice da energia negativa. Mas o Dr. Clore não está convencido de que a equipe da APRA gravou a voz de Anna Corbin. Existe uma explicação muito simples para a evidência que me foi mostrada. Em centenas de horas de gravações, eles conseguiram encontrar alguns trechos em que alguém está falando ao fundo. E é isso que ouvimos. Como o Dr. Clore, Jeff Arnold, um policial com 12 anos de experiência, é cético em relação ao paranormal. Ele não caça fantasmas, mas se ofereceu para fazer a segurança das excursões beneficentes ao Castelo Preston. O que o pessoal faz é andar por aqui com o equipamento eletrônico, ouvindo e falando com as paredes e com ninguém em particular. E, sinceramente, algumas vezes eu cheguei até a pensar... vai, qual é? Me dá um tempo. Mas Jeff não pode explicar o que ouviu uma noite. A gente estava aqui e uma coisa estranha aconteceu. Eu estava aqui e na orelha esquerda ouvi a palavra socorro. Foi o sussurro de uma mulher. Socorro! E eu ouvi a voz de novo, pela segunda vez, atrás desse ombro. E eu dei uma olhada rápida por cima do ombro e olhei para minha esposa que estava ali. E a minha mulher também estava olhando nessa direção. E aí eu entrei aqui com a minha lanterna e saí procurando alto-falantes ou alguma coisa do tipo. Mas não encontrei nada. Sabe, por acaso, quando Anna Corbin foi assassinada, nos anos 1950, o corpo dela teria sido encontrado nesse aposento. Socorro! Antes de começar a fazer isso, eu era um cara muito cético. Mas dá o que pensar, não dá? Harry tem uma teoria simples para explicar o estranho pedido de socorro ouvido por Jeff. E envia JJ ao piso superior para testá-la. Ei, JJ, sussurra agora. Socorro! Socorro! Um pouco mais baixo. Socorro! Tá parecido ou... Sem dúvida, a voz era bem mais alta. E quando ele sussurrou mais alto, deu para notar bem que estava vindo de lá e não daqui. Então, na sua opinião, não foi isso que ouviu? Exatamente. Parece improvável que Jeff tenha ouvido a voz de outra pessoa no castelo. Mas o Dr. Clore tem uma teoria criativa que pode explicar por que Jeff e outros estão vendo e ouvindo fantasmas no Castelo Preston. Foi descoberto que um fungo comum transmitido pelo ar, que costuma crescer em tinta látex, produz alcaloides de ergot, que causam alucinações nas pessoas. O fungo ergot costuma crescer em cereais, como cevada e centeio, mas também pode ser encontrado em alguns tipos de tinta. Basicamente, as pessoas podem estar andando pelo prédio, encostando em coisas e inalando este composto e se contaminando, sofrendo alucinações leves. Os esporos do fungo são invisíveis a olho nu e só podem ser vistos com um microscópio. Agora eu vou dar uma volta e coletar algumas amostras de tinta. E depois vou levá-las ao laboratório, para ver se eu encontro o ergot.
que pode estar fazendo as pessoas terem alucinações. Mas quando o Dr. Clore recebe os resultados de volta, as amostras de tinta não contêm ergo. Isso quer dizer que é impossível o ergo ser responsável pelo que está acontecendo aqui. Determinado, o Dr. Clore tem outra teoria para explicar por que as pessoas estão convencidas de que há fantasmas no Castelo Preston. Feromônios. Na natureza, ao encontrar um predador, um animal espalha sinais químicos pelo ar. Estes feromônios do medo desencadeiam uma reação comportamental na manada e os outros animais reagem mesmo quando não podem ver o predador. Para descobrir se os seres humanos também produzem e reagem aos feromônios do medo, o exército americano tem financiado pesquisas. Em um experimento, Liliane Mujica Parodi coleta o suor de 144 voluntários. Alguns correndo em uma esteira. Outros saltando de paraquedas pela primeira vez. O melhor dos paraquedistas é que estes indivíduos estão vivenciando algo que oferece um perigo real. Ela espera que o suor produzido quando os voluntários saltam contenha feromônios do medo. Agora nós temos 2 conjuntos de suor somando os voluntários sob as 2 condições. E eles precisam ser enviados a grupos separados e totalmente independentes de indivíduos. Alguns, sem ter conhecimento disso, vão respirar o suor do medo, outros vão respirar o suor do exercício e outros vão respirar o ar normal da sala. Então, os suores da esteira e do paraquedismo são inalados por voluntários. Eles sentem o medo dos paraquedistas? Os voluntários passam por uma ressonância magnética que mede a atividade na amígdala, a parte do cérebro que processa o medo. Nós esperávamos que a amígdala mostrasse reação ao suor do medo, mas não ao suor do exercício. Se um voluntário ficar assustado ao inalar feromônios do medo, haverá um pico de atividade cerebral. E foi o que aconteceu, o que é uma informação muito importante porque pela primeira vez encontramos evidências de que os seres humanos são capazes de detectar o estresse de outro membro da mesma espécie, mesmo que não tenham nenhum contato. É uma prova convincente. Nós sentimos o cheiro do medo e reagimos subconscientemente. Isso pode explicar por que um policial cético jura ter ouvido um fantasma. Para descobrir se Jeff Arnold teria sido afetado por feromônios do medo no ar, o Dr. Clore vai realizar um experimento e tentar medir quanto uma noite no Castelo Preston é assustadora. Ah, meu Deus, meu Deus. Ele vai explicar a atividade paranormal relatada? Olá. Ou há um motivo mais sinistro por que os visitantes alegam ouvir os mortos e ver entidades sombrias e demoníacas aqui? Chega, eu tô indo embora. Castelo Preston, no norte da Califórnia. Um reformatório há muito tempo abandonado, onde caçadores de fantasmas alegam ser atacados pelo demoníaco povo das sombras. Dessa vez ele não parou, ele me atravessou. Foi como se tivessem jogado um balde de gelo na minha cara. E o policial veterano Jeff Arnold acredita ter ouvido a voz da governanta que foi brutalmente assassinada aqui nos anos 50. Na orelha esquerda, eu ouvi a palavra socorro. Socorro. É um fenômeno real ou imaginário? Segundo a teoria do cientista Dr. Harry Clore, feromônios do medo liberados por caçadores de fantasmas podem estar induzindo histeria subconsciente em céticos como o policial Arnold. É quase uma infecção psicológica. Alguém reage a alguma coisa e libera indicadores físicos, e as pessoas ao redor reagem a eles. Esse é um fenômeno tão forte que você pode começar não acreditando que há um fantasma no lugar e sair acreditando que há. Para testar a teoria, um grupo de 12 voluntários, uma mistura aleatória de pessoas que acreditam em fantasmas e céticos, é enviado às partes mais escuras do castelo. Logo, alguns deles começam a ficar com medo. Olá. Eu ouvi um barulho. Se o Dr. Clore estiver certo e eles gerarem feromônios do medo o suficiente para induzir a histeria nos outros, ao fim da noite, todos eles devem estar aterrorizados. Eu sinto como se tivesse alguém respirando na minha nuca.
Eu tô com muito frio e eu ouvi um barulho. Eu tô odiando isso. Ai, meu Deus, meu Deus. Que queria ir embora. Chega, eu tô indo embora. À 1 da manhã, o Dr. Clore encerra a fase inicial do experimento. Embora muitos dos voluntários estejam obviamente assustados, a grande questão é: eles geraram feromônios do medo bastante para infectar os céticos do grupo? Este é um kit para medir na saliva de vocês a quantidade de cortisol que vocês têm no corpo agora. Isso vai me dizer quanto feromônio do medo vocês estão liberando hoje. O feromônio do medo em si ainda não foi isolado quimicamente. Então, o indicador padrão é o nível de cortisol, um hormônio liberado pelo corpo quando sentimos medo. Feche a boca. Obrigado. Muito bom. Os resultados podem explicar por que um policial veterano afirma ouvir a voz de uma mulher assassinada há mais de 60 anos. Se o Dr. Clore estiver certo, todos os voluntários devem apresentar níveis de cortisol bem elevados. Mas quando testa as amostras, os resultados os surpreendem. Os resultados do experimento foram fascinantes. Metade dos voluntários tiveram um aumento enorme nos níveis de cortisol. Então, deviam estar liberando quantidades consideráveis de feromônios do medo. Mas os outros estavam mais calmos e tiveram uma alta bem menor no cortisol. Então, nem todos os voluntários reagiram da mesma forma ao estímulo do medo, mesmo respirando os feromônios uns dos outros. Portanto, eu posso concluir que o policial Arnold respirou feromônios do medo na noite em que ele ouviu aquelas vozes. Mas não posso afirmar até que ponto ele foi afetado, porque nem todo mundo reage ao cheiro do medo da mesma forma. Os resultados não rejeitam ou comprovam a presença de atividade paranormal no Castelo Preston. Mas o Dr. Clore acredita que um dia a ciência trará a resposta. Se for mesmo um fenômeno real, ele acabará sendo registrado por um instrumento científico. Mas o líder de equipe da APRA tem certeza de que o Castelo Preston é assombrado por algo bem real. O fenômeno do Povo das Sombras tende a ser associado a mortes traumáticas. Ele é associado ao abuso, maus tratos, assassinato e, pelo que sabemos do Castelo Preston, ele se enquadra exatamente nesses parâmetros. Temos um evento clássico de pessoas das sombras ocorrendo aqui no Castelo Preston. Mas sem evidências conclusivas, a APRA continua procurando provas. O fenômeno pode existir. Ainda acreditamos que exista e vamos tentar encontrar evidências. É uma busca marcada pelos alertas arrepiantes daqueles que alegam já ter enfrentado o Povo das Sombras. É muito perigoso mexer com entidades espirituais, especialmente quando você não está ciente do tipo de perigo que se pode encontrar. Pode ser que, de repente, você invoque algo do qual não consegue se livrar. E que Deus te proteja de chegar muito perto, porque o atributo mais horrível das pessoas das sombras é que elas te seguem para casa. De entidades demoníacas sombrias na Califórnia, há relatos de milagres celestiais no sul da Europa. Há muitos eventos estranhos que desafiam a explicação racional. Nos confins da Bósnia e Herzegovina, encontra-se Medjugorje, onde centenas de pessoas alegam ser testemunhas de algo extraordinário. Eu estou olhando bem para o sol. Ele está oscilando e projetando cores. Tem um pouco de vermelho agora. A coroa está girando loucamente em duas direções diferentes. Parece um eclipse solar com um disco na frente do Sol. Mas não pode ser um eclipse. A anomalia ocorre aleatoriamente e só é observada neste vilarejo bósnio. O estranho espetáculo pode ser causado pelo clima? Sem dúvida, não me parece um fenômeno natural. Certamente não é um fenômeno causado pelo Sol. Ninguém sabe por que o Sol parece se comportar de forma tão bizarra em Medjugorje. Muitos alegam que deve ser um sinal de Deus. Stvarno čudesno. Vidite, kao sunce stane se okretati. Mislim zato da je Gospod dala znakove, nešto da vide neki znak s neba, da zaista da je Gospod tu.
Estas pessoas estão realmente vendo um milagre religioso. Não são apenas luzes piscantes. Algumas testemunhas relatam um objeto estranho pairando em frente ao Sol. Atrás do disco, o Sol começou a girar. Há uma conexão com OVNIs? A única outra alternativa é, de facto, estamos perante um objeto físico com a dimensão aparente do Sol ou da Lua, cerca de 2 graus de extensão, que se terá aproximado do facto da multidão, provocando o triplo efeito. Ou, ainda mais chocante, este pode ser um sinal do que está por vir? As pessoas acharam que era o fim do mundo. Que o apocalipse tinha chegado, que o Sol ia destruir o planeta. E eles caíram de joelhos e rezaram. Medjugorje, Bósnia e Herzegovina. Aqui, desde os anos 80, o Sol parece piscar e tremeluzir no céu. Ninguém é capaz de prever quando isso acontecerá. Centenas afirmam já ter testemunhado o estranho fenômeno. Muitos acreditam ser um milagre, um sinal da Virgem Maria. Eu vejo um disco prateado na frente do Sol. A coroa oscila de um lado para o outro super rápido. É um presente da Nossa Senhora. E ela faz isso como um presente para as pessoas que são fiéis. Milhares de católicos estão convencidos de que é uma obra de Deus, graças a eventos que ocorreram aqui em 24 de junho de 1981. Na época, Medjugorje era um pequeno vilarejo rural. Em uma colina próxima, 6 crianças caminham para cuidar do gado. Quando se aproximam do cume, algo chama sua atenção. E elas dão de encontro com uma imagem fantasmagórica. Naquele momento, diante de seus olhos, eles veem o que acreditam ser uma aparição da Mãe de Jesus Cristo, a Virgem Maria. Hoje, os 6 visionários raramente dão entrevistas. Mas este testemunho é filmado 6 anos após a aparição. Sivu haljinu, bijeli veo, kruna od zvijezda, oči plave, kosa crna, jagodice rumene i ovako vliko lebdila u zraku na sivom oblaku, nestaje na zemlju. A notícia da aparição chega ao padre local, Tomislav Pervan. Po zrije svete mise čuo sam za ukazanja, budimo trijezni, budimo normalni, budimo pametni. Da nam se drugi ismijavaju, dakle smijeh, odnosno izrugivanju. Dao sam im savjet, ako je ova stvar u Medjugorju od Boga, ona će ostati. Ako nije od Boga, ona će nestati. Ako je to samo dječja priča, ona nestaje. Marinko Ivankovic é o tio de uma das crianças que acreditam ter sido visitadas pela Virgem Maria. Ele alega que logo após a aparição, o Sol começou a pulsar e girar no céu. Para Ivankovic, os eventos só podem estar relacionados. Apsolutno mislim da je to povezano sa tim, da se uvjere sami, da vide nešto što nije prije vidio i što nije normalno. Mas foi realmente um milagre? Ou pode ter sido um estranho fenômeno natural? O meteorologista Tomás Schaffernacker conhece bem as peças que o Sol pode pregar no olho humano. O Sol pode criar muitos fenômenos ópticos lindos quando interage com a atmosfera. Temos halos em volta do Sol. Temos os chamados arcos circunzenitais, temos o arco-íris, temos tantos fenômenos lindos e diferentes. Estes efeitos são causados por cristais de gelo em nuvens cirros e cirros, estratos de grande altitude. Os cristais de gelo ficam a grande altitude na atmosfera, cerca de 10 quilômetros. Eles têm um formato de hexágonos, parecem prismas. E quando a luz atravessa estes prismas, ela é desviada e nós temos estes fenômenos ópticos.
Mas Thomas Schaffernacker não acredita que os cristais de gelo de grande altitude sejam a causa do comportamento bizarro do Sol em Medjugorje. Os fenômenos ópticos no céu tendem a ser coisas bem estáticas. Eles não se mexem de repente, nem piscam, nem nada do tipo. São eventos sutis. Se não há uma explicação meteorológica conhecida, as centenas de pessoas que alegam ver o Sol dançar estão realmente vendo algo? Ou estão apenas sendo enganados pelos próprios olhos? Desde os anos 80, câmeras de vídeo registram o fenômeno. Poderia esta gravação de 1990 ajudar a explicar o que está acontecendo em Medjugorje? Vou passar um quadro por vez. Isso é uma subexposição. Superexposição. Essa exposição é enorme. Vemos o Sol muito maior do que deveria estar. O especialista em vídeo Alan Roberts acredita saber como as imagens foram criadas. O que temos aqui é a câmera sendo sobrecarregada e tentando fechar a íris para lidar com isso. Aí ela abre de novo e fecha de novo. De acordo com Roberts, é a íris automática da câmera que está criando o efeito e não o pulsar do Sol. A câmera não tem nenhum defeito e o Sol certamente não está pulsando. Isso é apenas a câmera perdendo a capacidade de controlar sua exposição. Mas testemunhas oculares alegam ter visto as mesmas imagens capturadas em vídeo. Eu posso olhar através do Sol. São clarões amarelos e vermelhos. Alguns fortes, outros pálidos. Em qualquer outro lugar do mundo eu não poderia olhar desse jeito, eu ficaria cego. As testemunhas estariam simplesmente sobrecarregando seus olhos como a câmera de vídeo? E o efeito não passaria do resultado de ficarem tempo demais olhando para o Sol? É fantástico. O cirurgião ocular Raja Desblaume, que conhece bem os danos que o Sol pode causar à nossa visão. O olho captura a luz do mundo exterior, então ela passa pela córnea, focada pela lente, e vai parar na retina. A retina converte a luz em um impulso elétrico que é transmitido ao cérebro pelo nervo óptico. Mas quando uma luz forte e intensa atinge a retina por longos períodos, as consequências podem ser graves. O que acontece é que as células responsáveis por transformar a luz em eletricidade, elas são danificadas, saturadas por uma luz forte e intensa, que danifica as células permanentemente. Então, os pacientes podem chegar reclamando de visão embaçada, que pode ser permanente e irreversível. Mas não parece ser o caso para as muitas testemunhas. Nenhuma relata danos à visão. To gledate to, recimo, ne možete sad gledati usmut kao sada. Tada ste mogli komo to gledati, taj moment. Se os eventos em Medjugorje não podem ser explicados pela meteorologia, defeitos de câmera ou problemas oculares, há realmente um milagre acontecendo aqui? Ou existe outra explicação? Não são fáceis. Eu diria mesmo que não existem. Portanto, é único colocar num cenário. Medjugorje, Bósnia e Herzegovina. Ao longo das últimas 3 décadas, centenas alegam ter visto o Sol piscar e tremeluzir milagrosamente no céu da cidade. Desafiando a ciência médica, as testemunhas afirmam que quando o Sol faz isso, elas podem olhar diretamente para ele sem dor ou danos à visão. Pode ser um milagre? Muitos católicos devotos acreditam que sim, pois o fenômeno começou nos anos 80, depois que 6 crianças locais afirmaram terem sido visitadas pela Virgem Maria. Para determinar se os eventos de Medjugorje são milagres verdadeiros, a Igreja Católica lançou uma investigação. Curiosamente, não é a primeira vez que a Igreja investiga alegações similares. Aparições da Virgem Maria já foram relacionadas ao comportamento bizarro do Sol. Fátima, Portugal. 1917. Uma multidão se aglomera. 3 crianças alegam ter visto a Virgem Maria e prometem um milagre público. As crianças pediram que a Virgem Maria realizasse o milagre e anunciaram que ele ia ocorrer em 13 de outubro de 1917. Isso levou 70 mil pessoas até o lugar. A cerimônia é conduzida por uma das crianças, Lúcia.
Em algum momento durante a aparição, Lucy pareceu ter visto a Virgem Maria subir até o sol e gritou para a multidão: olhem para o sol. De repente, as nuvens se abrem e o sol aparece, chamando a atenção das pessoas. E eles viram um fenômeno. O sol parecia dançar no céu. E então começou a descer, a vir na direção deles. As pessoas acharam que era o fim do mundo, que o apocalipse tinha chegado, que o sol ia destruir o planeta. E eles caíram de joelhos e rezaram. Foi uma obra de Deus? O professor de História Joaquim Fernandes estudou os relatos escritos de testemunhas oculares e descobriu algo fantástico. Um engenheiro acadêmico, durante a sua formação, concede essa característica. As testemunhas de Fátima alegam que assim que o disco aparece, elas ouvem um zunido estranho e suas roupas, molhadas da chuva, secam imediatamente. Em Medjugorje, algumas testemunhas também alegam ter visto um disco estranho aparecer em frente ao sol. Por trás do disco, o sol começou a girar. Ele começou, eu diria, bem devagar e acelerou rapidamente. O sol fazer isso contraria as leis cósmicas. Os eventos em Medjugorje e Fátima podem ser encontros com OVNIs. Para o teólogo Chris Maunder, o espetáculo solar testemunhado pelos fiéis não é um OVNI, e sim um sinal de Deus de que a Virgem Maria apareceu para os visionários. Quando ocorre uma aparição e as pessoas se interessam, é importante convencê-las de que estão vendo algo genuíno. E uma forma de fazer isso é tornar o milagre visível a todos. Até alguns ateus admitiram ter visto algo naquele momento. Todos foram convencidos de que era um sinal, um maravilhoso milagre. Após o inquérito de 13 anos, a Igreja Católica Romana concluiu que o comportamento do Sol em Fátima não tem qualquer explicação científica e oficialmente o declara um milagre. Mas a investigação do Vaticano dos eventos relatados em Medjugorje continua. Até agora, ninguém foi capaz de explicar o que está acontecendo. Mas seja um OVNI ou um milagre genuíno, anualmente milhares de católicos do mundo inteiro peregrinam até este vilarejo remoto nas montanhas da Bósnia. E todos olham para o sol, na esperança de ver um sinal que os deixará mais próximos da Mãe de Cristo. Sam bio skeptičan s obzirom na priču. Međutim, ja sam nakon nekoliko dana povjerovao da je to stvarno istina. Kad sam vidio svijet koji dolazi ovdje, to je bila reakcija svijeta na glas neba. Versão brasileira, Vox Mundi.